Hoje você vai começar a acompanhar uma jornada que começou há 4 meses atrás. Uma experiência de tentar fabricar, aqui na Chácara SV, um dos elementos mais importantes para a alimentação humana na história que nós temos desde o tempo onde a agricultura foi criada. Hoje você vai acompanhar a nossa tentativa de produzir trigo aqui na chácara. O trigo já estava aqui nos canteiros e não está mais. Isso significa que essa jornada começa do começo, para você, agora. Antes da gente começar o tema de hoje, eu devo lembrar para você que gosta de construir, que gosta de inventar novos projetos e ter a sua própria oficina, que a Palácio das Ferramentas é uma das apoiadoras do nosso canal. A Palácio, se você não conhece, é uma das fornecedoras mais incríveis de ferramentas que nós temos no Brasil. Se você está procurando desde furadeira até roçadeira, até mini tratores, os caras têm tudo para com certeza atender as suas demandas aí, tanto residenciais como comerciais. Então, tá pensando em comprar ferramenta? Palácio das Ferramentas. Fique à vontade para ver o link aqui na descrição. Vale lembrar que todos os projetos aqui do Sobrevivencialismo têm um pezinho dos caras e por isso que a gente está conseguindo fazer as coisas de uma maneira tão legal. Então, dá uma olhadinha ali, eles merecem a sua visita porque eles são muito caprichados no que fazem. Palácio das Ferramentas, a sua forma de montar uma oficina sobrevivencialista da maneira certa. O começo é a preparação do terreno, e essa é a parte de maior trabalho bruto, afinal, como nós não temos ferramentas mecânicas, a gente teve que usar a enxada para expor a terra que vai receber a nossa plantação. Isso significa que a gente passou um dia inteiro puxando terra, arrebentando raiz, e tivemos que usar até a família inteira para dar conta do trabalho. Então para você ver que o trabalho é naturalmente pesado, e você precisa estar preparado aí caso for fazer uma experiência semelhante. Com o solo exposto, estava na hora de montar os canteiros, ou seja, demarcá-los. Para isso, eu utilizei de lascas de pinos que ficaram de pé sustentadas por pequenas estacas que eu cortei. A proposta de demarcar um canteiro é realmente por um aspecto estético e também por organização da propriedade, para cada coisa parecer ter o seu lugar e as suas restrições de espaço. Tem gente que não gosta disso, eu gosto. Depois do primeiro canteiro terminado, chegou a hora de fazer um segundo, seguindo exatamente os mesmos procedimentos. A ideia aqui é só criar uma segurança, se o primeiro canteiro der errado, tem um segundo para potencialmente salvar o nosso experimento. Com as camas de cultivo prontas, agora é hora de usar o nosso trigo, que é um trigo convencional. Nós compramos aproximadamente 800 gramas de trigo e vamos dividir entre os dois canteiros, 400 gramas para cada lado. A semeadura não teve muito mistério, a gente só simplesmente jogou as sementes no canteiro, sem muita categoria, simplesmente espalhando elas o máximo que nós podíamos. E depois disso, nós cobrimos as sementes com aproximadamente, nada muito exato, 1 centímetro de terra, utilizando um ancinho. Assim, as sementes não seriam consumidas rapidamente pelos pássaros e ao mesmo tempo já estariam em um ambiente mais úmido que aceleraria a germinação. E como nós temos muitos pássaros aqui na chácara, nós também decidimos cobrir os canteiros com sombrite, já que eles eram pequenos. Assim, os passarinhos não iam conseguir chegar nas nossas sementes muito facilmente. Inclusive, a gente percebeu que eles não pousaram no canteiro em momento nenhum, talvez por conta dessa cobertura. Depois disso, nós irrigamos os canteiros e deixamos a natureza seguir o seu curso. A única manutenção que nós fizemos nos canteiros foi retirar a sombrite quando o capim começou a sair da terra e também retiramos as plantas que iam surgindo no meio do canteiro que poderiam atrapalhar o nosso cultivo. Uma outra proteção muito necessária foi a colocação de uma grade ao redor dos canteiros para que as galinhas não destruíssem ele. Além disso, nada mais foi feito, nós não nos preocupamos com irrigar o terreno e nem nada do tipo. E agora, chegou a hora de você conferir o resultado 4 meses depois. 4 meses se passaram e cá estamos no momento da colheita. Eu confesso que a gente falhou no processo, porque a gente pensou em todo mês fazer um comparativo de crescimento desse trigo, mas infelizmente não fizemos. Passou o tempo mais rápido do que a gente imaginava e já estamos no ponto onde o trigo está preparado para ser colhido. Mas é a partir deste ponto do vídeo onde eu vou estar mais presente agora com vocês para a gente conversar. Afinal, a nossa ideia é tirar ele desses canteiros e transformá-lo em farinha. Será que a gente vai conseguir? Eu ainda não sei, mas vamos começar o processo de arrancar eles da terra. Bora lá!
O ideal aqui seria que nós tivéssemos aquela foice, né, bem bonitinha e tal, que a gente inclusive ganhou lá e a gente mostrou no setor 7, mas não teve tempo de restaurar. Então eu vou ser tático e vou usar uma carambit. Caraca, eu acho que na história da colheita de trigo ninguém nunca usou uma carambit. Essa é inédita. Bom, pelo que eu aprendi, a gente pega embaixo e começa a cortar. Ó. E aí eu vou ir separando aqui pro lado. Para depois a gente processar. Cara, é muito legal colher um negócio que a gente plantou, mesmo que seja em pequena quantidade, né? Você pegar na mão um negócio que, pô, você sabe que você que colocou é fantástico, eu adoro essa sensação. E ela acaba deixando a gente mais motivado para continuar produzindo cada vez mais, né? Aqui a gente vai, o nosso objetivo, depois da gente colocar tudo isso preparadinho numa balança, será que a gente consegue responder uma pergunta importante? Que é, será que a gente vai colher mais sementes do que a gente plantou? Eu quero saber disso, vai ser legal pra caramba. Como nós temos poucos, eu estou pegando cada pedacinho que caiu no chão. Ó. Vamos tentar aproveitar o máximo que a gente puder. Vamos levar para lá e depois a gente vai para o próximo canteiro. 4 meses depois, canteiros vazios e carrinhos e recipiente cheio. Aqui eu tenho os 2 canteiros separados para a gente ter uma métrica comparativa. Aquele canteiro produziu menos, verdadeiramente, talvez seja pela luz, visto que tem esse pinheiro aqui na frente. Não sei, mas vamos lá, vamos para a segunda etapa. Como é que a gente sabe que o trigo está no ponto de colheita? Inclusive, olha só, esse aqui está até germinando, cara. Ih, rapaz, temos um ou outro que a gente vai perder. Vem aqui pertinho para você tentar ver os detalhes. Olha só, essa espiga, essa parte superior do trigo, como é que a gente sabe que a semente está boa? Você tem que pegar a semente e você vai sentir que ela está dura, ó, que você não consegue quebrá-la com a unha. E é isso aqui que vai definir, ó, que a semente está boa. Olha ali, ó, isso aqui é a semente de trigo, tá? Esse aqui, ó, já deu ruim, por quê? Porque ele já começou a germinar, percebe? Ó, tem um verdinho aqui saindo, ó. Mas a gente vai separando isso conforme a gente vai para o próximo processo. Agora nós vamos para a próxima etapa, que é, como o próprio ditado diz, separar o joio do trigo. Ou seja, nós temos que desmanchar essa espiga e ficar só com as sementes. Existem várias técnicas para fazer isso. A técnica que eu vou testar aqui primeiro, e se ela funcionar vai ser a que a gente vai usar para todo o resto, é uma técnica que eu conheci como thresh. É uma técnica usada pelos Amish lá nos Estados Unidos, que funciona da seguinte forma: você vai pegar o trigo, colocar dentro de um saco e você vai sovar o saco, vai ficar batendo ele para quebrar essas espigas e separar as sementes. Uma vez feito isso, a gente vai para o próximo processo, tá? Então olha só, o que vai acontecer dentro do saco é isso aqui, ó. Dá uma olhada aqui de perto. Conforme você vai batendo nas sementes, você vai amassando essa espiga e ela vai se separando. E conforme ela se separa, olha lá, as sementes começam a aparecer. Olha lá, ó. E aí depois disso, você assopra o joio e ó, você só fica com as sementes, tá vendo? E você tem que ir fazendo isso para esmagar toda a espiga várias e várias vezes a ponto de conseguir uma boa colheita. Esse é o nosso objetivo, ó, ficar nesse estágio. Vamos ver se a gente consegue. Eu não vou pegar muito, porque eu não sei, né, se funciona ou não, então vou pegar aqui 2 mãozadas e ver o que acontece. Olha só que legal, eu já fiz o primeiro método batendo o saco ali, como vocês viram, durante todo o primeiro canteiro, ou seja, eu processei já todo um lado da nossa plantação utilizando essa técnica. E nós tivemos um resultado que depois eu vou mostrar melhor para vocês, que já está aqui dentro. Eu havia dito que eu ia dividir canteiros por produtividade, mas sinceramente acho que não vale a pena. A gente calcula o resultado final da colheita como um todo, né? Agora, para essa próxima etapa, eu vou utilizar outra técnica que me parece mais fácil, que é essa daqui, ó. A gente fez uma espécie de peneira aqui com esse tipo de metal de parabólica, né? E a proposta é a seguinte: eu vou colocá-lo sobre o barril, vou pegar o trigo e vou esfregar ali. É basicamente isso. Então, a partir daí, a gente consegue processar todo o restante e eu vou poder comparar a efetividade das duas técnicas depois que eu terminar, para poder mostrar para vocês.
Agora que nós já separamos os grãos da espiga do trigo, ou seja, a gente quebrou a espiga e jogou tudo aqui dentro, nós temos isso aqui, ó, um resultado que parece uma palha. Mas aqui dentro, se você ouvir atentamente, você tem os grãos de trigo também. Então o que nós vamos fazer agora, como eu disse anteriormente, é separar o joio do trigo, ou seja, separar a capa das sementes da semente. Para isso, nós vamos usar uma técnica semelhante ao que eu estou fazendo aqui agora. Percebe que quando eu vou soltando a palha lentamente, o joio, que é muito leve, ele é levado pelo vento, enquanto os grãos caem diretamente dentro da bacia. Para tirar o mais grosso, eu vou voltar a utilizar aqui a nossa peneira improvisada, que depois deixou de ser um quadrado e virou um bocal. Eu vou colocar várias vezes aqui, dar uma peneirada para tirar o mais grosso, e depois, quando sobrar só o joio, eu vou fazer essa técnica aqui, ó. Eu vou para uma região de um pouco mais de vento, porque aqui a gente está sem vento nenhum, e eu vou ir, ó, lentamente soltando o nosso conteúdo para que o joio possa ser expulso do barril e só de fato os grãos caiam aqui dentro, tá? Esse vai ser o processo que nós vamos fazer agora, então vamos começar a trabalhar. Olha só, aqui está o resultado da nossa colheita, um resultado bastante humilde, né, por uma série de fatores que vocês acompanharam com o passar do tempo, falta de luminosidade, toda aquela coisa que a gente já conversou. Eu acho que a gente vai colher menos do que a gente plantou. Vamos ver como é que vai ficar? Então tá aqui o nosso grão, aqui do lado tem uma balança e eu vou colocar todos os grãos para pesagem agora. Então eu vou pegar um prato, ó, vou colocar ele aqui, deixa eu fazer espaço aqui. Coloquei o nosso prato. Retirei o peso do prato e agora eu vou lentamente ir colocando os grãos aqui dentro. Olha lá, o nosso resultado final é de 546 gramas. Isso significa que tivemos uma perda, não só não produzimos, como também perdemos com base no que nós começamos. Colocamos 800 gramas, colhemos 546. O que pode ter gerado essa produção um pouco inferior, um pouco não, né, muito inferior, é o fato de a gente ter um local de baixa luminosidade e plantado numa época um pouco instável do clima daqui da nossa região. Ainda assim, foi muito legal, porque assim a gente tem pelo menos uma métrica de como isso aqui funciona. Eu ouvi falar que existe um outro negócio que pode impactar na produtividade, que é considerada a adaptação via gerações de plantação. Essa aqui é a primeira geração que nós colhemos. Nós pegamos sementes de outro local e plantamos aqui. Estas sementes já estão mais adaptadas ao solo da nossa região. Supostamente, uma próxima colheita seria mais produtiva e a terceira geração seria ainda mais produtiva. Só que como nosso objetivo era passar pelo processo e ver como funciona, eu não vou plantá-las novamente. Agora, a gente vai transformar isso aqui em farinha para ver como é que vai ficar. Vamos lá? Se a gente fosse tentar plantar e aumentar a quantidade de grãos, eu provavelmente compraria um moedor artesanal de trigo, porque eu gostaria de ter tudo sem energia elétrica, um negócio realmente que eu pudesse passar pela mesma coisa que centenas de gerações passaram na colheita de trigo. Mas como aqui a gente não vai replantar e a gente pegou uma pequeníssima quantidade, nós temos a tecnologia ao nosso favor. Esse aqui é um processador de grãos de café. E se ele processa grãos de café, ele deve processar grãos de trigo, né? Então vamos colocar aqui dentro e começar a fazer nossa farinha. Vamos ver o que é que vai acontecer. Só para ver como é que vai ficar, né? Antes de levar um susto aqui, ó. Vamos lá. Fechou e vamos moer. Eu acho
Agora deu, com certeza. Vamos ver. Cara, que demais. Vamos lá, que agora o vento ele é um inimigo. Vamos colocar aqui. Ainda ficou um pouco em flocos, cara. Não ficou não, tá bonita. Olha lá, a primeira farinha SV saindo do forno. Olha aí, ó. Que maravilha. Ainda tem grãos um pouco mais grossos do que o ideal, mas eu vou terminar de fazer esse sistema de moagem aqui e vamos ver o que é que vai acontecer. Já voltamos. Olha só, 4 meses depois, aqui está o resultado da nossa colheita. Temos aqui 1,5 pote de farinha. Talvez agora você diga assim, nossa Júlio, mas só isso? Pois é o que aconteceu. Foi uma aprendizagem muito legal. Eu não considero que isso aqui tenha sido um fracasso, até porque o nosso objetivo era entender como funciona. A premissa inicial era, será que nós conseguiríamos produzir farinha na nossa chácara? Produzimos. Aqui está o resultado. É claro que isso não é o suficiente para manter uma família viva por muito tempo, mas o objetivo principal era conhecer o processo. A gente já aprendeu o que não deve ser feito e o que deve ser feito para conseguir uma boa colheita de trigo. Talvez agora você se pergunte assim, Júlio, e aí, você vai plantar de novo? Não, deixa isso para o futuro. No futuro, quando a gente tiver um terreno maior, com um ambiente mais apropriado, com mais luz, com certeza a gente vai fazer uma bela plantação de trigo para conseguir, quem sabe, um barril de colheita. Vamos ver se a gente consegue numa próxima alternativa. O importante é que nós mostramos que é possível, apenas você precisa tentar e de fato a ponto de colher um resultado, nem que seja desse aqui, tá bom? Gente, olha só, tem um ponto importante agora. Talvez você esteja pensando assim, Júlio, mas e aí, o que vocês vão fazer com essa farinha? Cara, nós vamos fazer uma receita. Sim, Anderson Machado vai aparecer no Cozinha Rústica usando essa farinha, a farinha SV, numa receita fantástica para vocês. Então fica ligado aqui no canal para você ver esse vídeo dessa farinha sendo utilizada. Você vai ter que se inscrever, vai ter que deixar sua curtida e vai ficar ligado aqui na programação do nosso canal. Fechou? Então, muito obrigado por acompanhar a nossa jornada de 4 meses de filmagem. A gente nunca tinha feito um vídeo tão longo assim em termos de produção e eu fico muito feliz de estar com você, contando essa história para você, contando nossos acertos, os nossos erros, nessa busca pela autossuficiência que é o sobrevivencialismo. No mais, eu fico por aqui, eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.